Fala, bando de louco, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Uma vergonha a mudança de data entre Corinthians e Flamengo pela Copa do Brasil. A CBF fere o próprio regulamento da competição para atender interesses do clube carioca. O Corinthians se manifestou, emitiu uma nota oficial e eu vou falar bastante aqui com vocês sobre isso. E vamos falar também, claro, do majestoso, hoje à tarde, São Paulo e Corinthians lá em Brasília, o time preferido do Romero. Te conto tudo depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo indo direto ao assunto neste domingo, 29 de setembro. E a gente começa falando da notícia que surgiu ontem à noite, mais precisamente ali por volta das 9h30 da noite, eu estava em live aqui no canal, quando a gente viu a notícia da mudança de data da semifinal da Copa do Brasil, jogo de volta, entre Corinthians e Flamengo, né? Jogo que será realizado na Neoquímica Arena. Muito bem. O Flamengo havia feito a solicitação à CBF, talvez a única coisa, eu não gosto de usar a palavra coisa, que fica muito vaga, mas o único ponto que o Flamengo não errou foi no prazo, né? Porque quando você tem que ter pelo menos 10 dias do jogo para poder fazer a mudança. E inteligentemente o Flamengo fez isso dentro do prazo. De resto, é uma sucessão de falta de vergonha, é uma sucessão de erro e de aceitação que a gente. Eu entendo a revolta dos torcedores, entendo a maneira como eles ficam, né, bravos, zangados, isso para não usar outros termos aqui. Mas realmente é uma vergonha. Né? O Flamengo, não é que ele fez questão nem de ser discreto. O Flamengo, ele pediu a mudança de data, que seria dia 17 de outubro, e o jogo passou a ser para o dia 20 de outubro, por interesse próprio. Ele e Atlético Mineiro fizeram isso. E a CBF não atendeu o Atlético Mineiro. A CBF atendeu ao Flamengo. Por interesses próprios, pessoais. O time foi eliminado da Libertadores e a única competição que ele sabe que ainda tem alguma chance de ganhar é a Copa do Brasil. Porque o brasileiro também não tem condição de ganhar. E, de forma vergonhosa, a CBF atendeu ao pedido do Flamengo. Atende ao pedido do clube, fere o próprio regulamento da competição, tá? Que é muito claro, não permitiria essa mudança, tá? E até vou ler para vocês aqui, um clube, isso está no regulamento, tá? No regulamento geral de competições. Tá? O que é esse regulamento? Ele é entregue aos clubes no início de uma temporada. Regulamento geral de todas as competições. Se envolve brasileiro, Série A, Série B, Série C, Série D, Brasileirão, Supercopa, Supercopa do Brasil, Copa do Nordeste e Copa Verde. Então, todas as competições que a CBF organiza no futebol brasileiro. É o regulamento geral. Ele serve para todas essas competições. Diz o seguinte: um clube não pode solicitar alteração de datas devido à convocação de atletas para a data FIFA. Isso está dentro do Regulamento Geral de Competições, meus amigos. Está dentro do Regulamento Geral de Competições. Um clube não pode solicitar alteração de datas devido à convocação de atletas para a data FIFA. E aí a CBF atende um pedido do Flamengo justamente por isso, porque terá 6, 7, 8 atletas no geral, talvez 6, 7, não sei ao certo, servindo suas seleções, Colômbia, enfim,
Brasil, seja lá quais forem essas seleções, o Corinthians também terá jogadores servindo suas respectivas seleções aí, o Félix Torres, pode ter o André Carrijo, pode ter o José Martínez, que terá, Romero, né, na fase boa, pode também ser convocado. Mas, enfim, a vergonha está nisso, está em atender a um pedido de um clube por interesse próprio e ferindo o próprio regulamento que ela mesma escreve. O Corinthians emitiu uma nota oficial por volta das 10h30 da noite, uma hora depois da mudança de data, tá? E claro que, entre outras, é uma nota um pouco extensa, tá? O clube reforçou que é contrário à data de alteração, à alteração da data, né? Vou tentar dar uma resumida aqui, né? O Esporte Clube Corinthians Paulista expressa sua profunda indignação com a decisão da CBF em alterar a data do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Tal decisão, além de ser uma afronta ao calendário previamente estabelecido, diz respeito não apenas ao Corinthians, mas também à competição como um todo. A decisão unilateral de acatar um pedido de outro clube, sem consideração pelos impactos negativos ao nosso planejamento, é um claro desrespeito, diz a nota. Tá? O Corinthians ainda escreve mais, diz que a decisão fere a credibilidade do futebol brasileiro, que o Vasco também se posicionou muito contra, o Pedrinho, presidente do Vasco da Gama, e o Marcelo Santana, que é o executivo de futebol do Vasco, também se posicionaram contrários a isso. Mas eu imagino que não vai passar disso. Tanto Vasco quanto Corinthians entrarão em campo nas datas estabelecidas pela CBF. É uma grande vergonha para o futebol brasileiro. Eu acho que, com todo respeito, o Flamengo não precisa disso. O Flamengo tem uma história, o Flamengo tem bons jogadores. Eu acho que é muito pequeno o recurso do Flamengo. O pedido, né, não o recurso. O pedido do Flamengo é muito pequeno. Isso mostra que, em campo, o clube não acredite, talvez, no seu elenco. Né? Eu acho que é a prova maior disso. Mas, enfim, apesar da nota, apesar do repúdio, apesar da indignação e da insatisfação, eu não vejo nada que possa ser diferente do que entrar em campo no dia 20 de outubro contra o Flamengo, na decisão da Copa do Brasil, da semifinal, evidentemente. E aí? Essa eu quero saber a opinião de vocês. Comenta. Errei a vinheta, mas vai lá. Para variar, eu erro a vinheta. Meus amigos, majestoso hoje, 4h, lá em Brasília, estádio Mané Garrincha. Corinthians tenta embalar de vez no campeonato e o adversário preferido de Ángel Romero, né? É o adversário que o Romero gosta. Em 18 jogos disputados contra o São Paulo, o Romero balançou as redes 4 vezes, né? Ganhou 8 dos 18, empatou 5 e perdeu outros 5. Então leva uma boa vantagem o paraguaio Ángel Romero. Afinal de contas, quem não lembra do 6-1 lá na Neoquímica Arena? Quem não lembra? Esse é eterno, né? Eterno 6. Não tem o eterno 7-1? Temos o eterno 6-1, né? Também. Temos o eterno 7-1 contra o Santos, o eterno 6-1 contra o São Paulo. Mas o Romero, assim como o restante do elenco, os caras estão muito focados nesse jogo e eu acredito que temos tudo para vencer lá em Brasília, né? Desde que possamos jogar com tranquilidade, com equilíbrio, com controle, sem entrar em provocação. São Paulo vem no desespero, eliminado de uma Libertadores, vai ter provocação, tem Luciano, enfim, se o Corinthians for inteligente, sai de Brasília com 3 pontos e embala de vez na temporada. 2h30 tem pré-jogo aqui no 12 em Campo e eu te espero. Legal? Vamos falar bastante sobre essa mudança vergonhosa de data do jogo do Corinthians e Flamengo. Grande abraço a todos. Até daqui a pouco. Deixa o like. Tchau.